Olá, turminhas do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, a partir de agora, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Érica Ribeiro. Então, todo mundo coloca o seu material em cima da mesa, todos aqueles procedimentos que a tia explica toda a aula, certo? O lápis, o caderno, os livros e anotem todas as informações importantes para não perderem um segundo da nossa aula de hoje. Combinado? Então, aumentem o volume da TV e vamos lá! Então, pessoal, na nossa aula de hoje, iremos estudar o conto de suspense. Alguém já ouviu falar sobre esse gênero? Então, vamos descobrir? Antes da gente começar a explicação sobre o gênero textual que será estudado hoje, a tia vai explicar a fluência da semana, certo? Hoje, vocês realizarão a leitura silenciosa do texto Correio. A leitura silenciosa é um momento muito particular e especial. É onde acontece a primeira interação com o texto lido. Então, vocês deverão fazer uma leitura visual sem o uso da voz. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem, certo? Então, a leitura visual é aquela que vocês fazem só com os olhinhos, sem mexer a boquinha. Aqui temos o aluno Micael Barros da Silva, da Escola Municipal Parque Tararé, realizando uma leitura silenciosa, certo? Olha que maravilhoso, um príncipe, o Micael. Micael é aluno da tia Érica e ele enviou essa foto fazendo esse momento da leitura e eu achei maravilhosa essa foto. Então, um beijo para o Micael. Muito obrigada pela participação, tá bom? Obrigada também à mamãe do Micael, que permitiu que ele divulgasse essa foto, que ele enviasse para a tia mostrar aqui para vocês. Então, maravilhoso, ele está de parabéns. Lembrando que quando vocês quiserem que as fotos de vocês apareçam aqui, basta enviar para a professora de vocês e pedirem para elas entrar ou eles em contato comigo, ok? Então, ó, nota 10. A tia adora receber esses registros. Então, vamos agora para o texto dessa semana, semana 13 a 17/9, texto 3, Correio. Chegaram as cartas, foi o carteiro que trouxe. Tem uma carta para mim. Quando queremos enviar uma carta, a gente coloca na caixa do correio. O carteiro apanha as cartas da caixa do correio. O carteiro leva as cartas para a sala de seleção. Os carteiros selecionam as cartas. Eles colocam as cartas em sacos. Esses sacos são chamados malas do correio. Antigamente não havia papel, as pessoas escreviam em barro mole, eles secavam o barro ao sol. Mais tarde as pessoas passaram a usar pergaminho. O pergaminho era como papel, era feito de pele de animal. Antes de existirem carteiros, as cartas eram levadas por mensageiros. As pessoas colocavam lacre nas cartas, o lacre fechava a carta, para abrir era preciso quebrar o lacre. Então esse texto vocês deverão realizar a leitura silenciosa, certo? Aquela leitura visual, sem mexer a boquinha, ok? Então hoje, como a tia falou para vocês no início da aula, iremos estudar o gênero textual conto, conto de suspense. Mas antes da tia explicar o que é um conto de suspense, eu vou explicar o que é o conto, pois o conto de suspense, ele segue a estrutura padrão do gênero textual conto, certo? Então, o conto ele é um texto curto em que o narrador ele conta uma história que gira em torno de um enredo. Esse enredo é uma situação inicial que é de onde se desenrola todos os acontecimentos da história, ok? Então, o conto, pessoal, ele possui poucos lugares e poucos personagens. Por quê? Como ele é uma história curtinha, ele não permite que sejam utilizados muitos lugares, nem muitos personagens, certo? Porque é uma história breve. Então, há vários tipos de contos, contos realistas, os contos de fadas, que vocês adoram, os contos infantis, os contos de terror, os contos psicológicos, os contos de suspense, que é o que vamos estudar hoje, dentre outros. Então, vamos conhecer um pouco mais das características desse gênero. Então, a estrutura. O conto, ele possui a estrutura, a apresentação do enredo, que é a introdução. Então, nesse momento, há uma apresentação inicial, certo? Dos elementos da narrativa. Então, o conto ele é um texto narrativo. Por ser um texto narrativo, ele possui os personagens, que são as pessoas que realizam as ações dentro da história. Possui um enredo com início, meio e fim.
possui um narrador, que vamos descobrir mais na frente que ele pode ser um narrador personagem, um narrador observador, certo? Temos o tempo, também, que é quando acontece essa história, e o espaço, que é o lugar. Então, na apresentação do enredo, há essa apresentação inicial de todos esses elementos da narrativa, certo? Os personagens, o tempo, o espaço onde ocorreu aquela história, ok? No desenvolvimento dos acontecimentos, temos o desenvolvimento da história, certo? É onde vai se desenrolar os acontecimentos da história, baseado na situação inicial que foi apresentada no início, ou ainda em algum problema que vai acontecer na história. Então, temos o clímax, que é o momento ápice de tensão da história, certo? Que é quando surge aquele problemaço que tem que ser resolvido. E no final temos o desfecho, que é a conclusão, que é como aquele problema será resolvido, certo? Como é que irá terminar aquela história, como aqueles acontecimentos irão se desenrolarem. Então, só lembrando, temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, certo? Então, as características. Possui um espaço delimitado, como a tia já falou, por ser uma história curta, certo? Uma história breve. Ela possui poucos personagens e poucos locais, como em uma praça, em uma floresta, em um lago, certo? Pois como é uma história curta, ela não permite que ela aconteça em vários lugares ao mesmo tempo, certo? O tempo é marcado, certo? Que podemos identificar quando foi que ocorreu. Então, esse tempo ele pode ser cronológico, ele segue uma sequência lógica de dias, horas, minutos, anos, meses, certo? Ou um tempo psicológico, ele não segue uma sequência lógica, ele acontece de acordo com a imaginação do narrador ou ainda dos personagens. Lembrando que esse tempo, ele também pode ser um tempo indeterminado, quando não sabemos quando foi que aquela história aconteceu. Quando eu digo era uma vez, mas que vez foi essa? Quando eu digo um certo dia, mas que dia foi esse, certo? Então, só relembrando, o tempo de um texto, de um conto, ele pode ser determinado, como já falamos, um tempo marcado, e ele também pode ser um tempo indeterminado, quando não sabemos quando aquela história aconteceu. O narrador, certo? O narrador é quem conta essa história, então é quem narra essa história. Ele pode ser um narrador observador, que ele conta a história, mas ele não participa da história, então ele conta essa história em terceira pessoa. Pode ser um narrador personagem, que ao mesmo tempo que ele conta a história, ele participa dela, certo? Então ele conta em primeira pessoa. Ou um narrador onisciente, que é um narrador que ele conhece os personagens e toda aquela história desenrolada por esses personagens, certo? Temos o enredo. Então, como a tia falou, o enredo é uma situação inicial de onde se desenrola todos os outros acontecimentos que irão acontecer na história. Então, ele pode ser um enredo linear, certo? Como a tia explicou, aquela estrutura com introdução, que apresenta a introdução, uma apresentação inicial da história, com os personagens, o local, o tempo, o desenvolvimento, que é quando se desenrola as histórias. O clímax, que é o momento ápice do problema, de tensão na história, e o desfecho, certo? Que a conclusão é como aquele problema será resolvido, como aquele enredo irá terminar de se desenrolar. Então, esse enredo ele pode ser linear, quando ele acontece assim, nessa sequência, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ou ele pode ser não linear. Às vezes a história pode começar pelo problema, pelo conflito da história e depois ir desenrolando os outros acontecimentos. Pode começar pelo desfecho, como foi que a história terminou, e depois ir desenrolando, explicando como foi que se sucederam esses acontecimentos, certo? Então esse enredo ele pode ser linear ou não linear. Então agora a tia vai falar mais especificamente de conto de suspense. Então o conto de suspense, ele busca contar uma história envolvida em um mistério, certo? Então ele provoca bastante as emoções, pode causar medo, susto, angústia, certo? Então vamos ver aqui algumas características desse gênero.
Possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Quem gosta de contos de suspense? Você gosta mais ou menos, tá? Mas esse é o objetivo desse conto. Então, incerteza e expectativa diante dos acontecimentos, porque como é um texto para provocar as emoções, para provocar um susto, é um texto que ele gira em torno de um suspense. A gente nunca sabe o que vai acontecer depois, justamente para prender a atenção do leitor e ainda despertar essas emoções. Então, como notícias, decisões, revelações no meio da história. Então, para ele gerar essa expectativa, ou incerteza e expectativa diante dos acontecimentos, eles utilizam essas informações, notícias, decisões, revelações no meio da história. Pode ser construído pela ação realizada, pelo ritmo em que se desenvolvem os fatos ou pelas características dos personagens, certo? Então, para o suspense, para causar esse momento de suspense, de expectativa no leitor, é preciso deixar de revelar alguns fatos e retardar seus desfechos, ou seja, ficar adiando como será aquele final, justamente para prender a atenção do público leitor e ainda ele ficar naquela expectativa, mas como será que essa história vai terminar, certo? Provocando assim as emoções, ok? Detalhar a descrição das cenas, então quanto mais o autor ele detalha as cenas, os detalhes da história, mais ainda o leitor vai ficar envolvido, certo? Detalhar as reações dos personagens, para que todo mundo possa visualizar bem qual foi a reação de cada personagem, imaginar. Omitir informações. Então, o público-alvo são pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Então, não há um público-alvo determinado. Eu não posso dizer, o conto de suspense é destinado a adultos, é destinado a crianças, é destinado a idosos. Não, são pessoas que se interessam por histórias como essa, que causam emoções, certo? Como o medo, o susto, ok? Então, a tia agora vai ler para vocês um exemplo desse tipo de texto. Quem tem medo de fantasma? Então, é um texto retirado do Educando com Simplicidade.blogspot.com/2013/07 Contos de Assombração para Crianças HTML. Acesse em 26/8/2021. Então, a casa mal assombrada. Quem tem medo de fantasma? Então, a partir desse momento, eu quero que todos vocês façam essa leitura junto com a tia. Combinado? Essa leitura ficar bem bonita e todo mundo conseguir entender direitinho as características desse gênero textual. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e já! No domingo, lá vou eu com meus pais visitar um castelo imenso, grande até demais. Logo na chegada, um homem diz: "Bom dia! Esse é o guia do castelo", diz meu pai, "que vai nos mostrar tudo o que há de belo." Primeiro ele fala de toda aquela gente retratada nos quadros e eu penso comigo, parece que estão de castigo. A visita prossegue por 1000 salas mais ou menos iguais. Eu já não aguento mais. Saio a procurar algo mais interessante, abro uma porta e, no meio da escuridão, vejo um ponto brilhante. Desço um degrau de uma escada, mas volto a subir, pois tenho medo de cair. A porta bateu, que azar, não há meio de alguém escutar. Fico assustada e ouço berros, ha, 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 que risada malvada. Vejo então um pássaro branco a voar, mas não é pássaro, gente. É um fantasma feito de puro osso, dos pés ao pescoço. O fantasma avança e diz com voz cavernosa: "Criança feiosa, ha, ha, ha." Que horror! Fujo cheia de pavor. Ele vem atrás de mim e se põe a gritar: "Desta vez você não vai escapar." Vou me esconder neste baú, que sorte, e vou trancá-lo por dentro bem forte. Penso que estou sozinha, mas sinto uma coceguinha. É o fantasma que não desgruda de mim. Abro o baú e é um correr sem fim. Paro e tiro da mochila os tomates que sobraram do almoço para no fantasma estourar. Muito esforço faço para me livrar desse fantasma. De repente, ouço outra voz:
Que barulho é esse aí na sala? E eu penso aterrorizada, mais um fantasma veloz. Então perco as forças e a fala. Mas quem aparece é o guia. Socorro, meu senhor, me ajude a pegar um fantasma, morro de pavor. Minha mãe me olha espantada. Fantasma? Que coisa disparatada. Eu digo na maior agitação, eu vi, juro que vi, mas ele desapareceu de repente. Meu pai sorri e dá a explicação, é que fantasma quando vê gente some de medo rapidamente. Então é uma adaptação do livro Quem Tem Medo de Fantasma, de Fanny Joly e Jean Noel Rochit, introdução de Mônica Starrell e Irane B. Silva, terceira edição, São Paulo, editora Excepcione, 1994. Certo? Então vocês gostaram desse texto? A tia quer ver agora quem é que vai conseguir fazer a análise desse texto, para ver quem foi que prestou atenção direitinho na leitura, que leu aí de casa e entendeu direitinho todas as informações contidas no texto. Então vamos lá? Que gênero textual é esse, pessoal, que a tia apresentou para vocês hoje? Então ele é um conto, mas um conto mais especificamente de suspense, certo? Que é um texto que tem por objetivo entreter, mas despertar emoções no leitor, como medo, certo? Suspense. Quais os personagens envolvidos na história? Vocês lembram? Quem é que pratica as ações dentro da história? Quem realiza? Então vamos lá? Os pais, a criança, o guia e o fantasma. Qual o objetivo desse tipo de texto? Para que ele serve? Qual o intuito desse texto? Vamos lá? Isso mesmo. Possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, susto, medo e etc. Releia o trecho do conto Quem Tem Medo de Fantasma? No domingo lá vou eu com meus pais visitar um castelo imenso, grande até demais. Logo na chegada um homem diz, bom dia, esse é o guia do castelo, diz meu pai, que vai nos mostrar tudo o que há de belo. Esse narrador, ele participa da história como se fosse um personagem? Então, pessoal, quem conta essa história? É um narrador personagem, que ele está envolvido dentro da história, ou ele é um narrador observador, que ele só observa, mas ele não participa da história, então ele conta a história em terceira pessoa. Então, a resposta certa, sim, ele participa, ele é um narrador personagem. Observem quando ela diz, no domingo, lá vou eu com meus pais visitar um castelo imenso. Então, quem conta a história é a própria menina que vivenciou esses acontecimentos. Então, é um narrador que, ao mesmo tempo, é personagem, pois ele realiza, ele conta a história, mas ele realiza, ele participa das ações que são desenvolvidas dentro do enredo da mesma, certo? Qual o público-alvo desse tipo de texto? A quem vocês acham que irá se interessar pela leitura de um texto como esse, pessoal? Vamos lá? Então, acertou, pessoas que se interessam por histórias que causam fortes emoções como medo e susto, certo? Então, quem tem interesse por essa história, por esse tipo de história, provavelmente é quem irá ler, certo? Então, a tia agora tem uma curiosidade para contar para vocês, certo? Então, já aprendemos, né, que o conto ele é um texto narrativo, que possui o quê? Vamos lá? A tia vai ensinar uma regrinha para vocês, para facilitar vocês memorizarem os elementos da narrativa. Tem um truque que a gente lembra da regrinha do pente. Certo, tia? Mas o que é pente? É só um nome para vocês lembrarem dos elementos da narrativa. Então, P de personagem, que são as pessoas que realizam as ações dentro da história. O E de enredo. Então, esse enredo, ele é a situação inicial que permite que os outros acontecimentos da história forem se desenrolando. Então, possui o enredo, ele gira em torno do início, onde há uma apresentação inicial dos personagens, do tempo, do espaço, certo? O meio, onde tem o clímax, que é o momento do problema máximo, do conflito, e o final, que é como se desenrola, como é resolvido esse problema, certo? Temos o N de narrador, que esse narrador ele pode ser um narrador observador, um narrador personagem, um narrador onisciente.
Temos o tempo, que ele pode ser um tempo determinado ou um tempo indeterminado. E o espaço, que é o local onde essa história aconteceu, certo? Lembrando que o tempo ele pode ser também cronológico, seguindo uma sequência lógica de dias, meses ou anos, ou um tempo psicológico, que é de acordo com a imaginação do narrador ou ainda de algum personagem. Então, vocês entenderam a regrinha do pente? Vamos lá? P de personagem, E de enredo, N de narrador, o T de tempo e o E de espaço. Lembrando que os personagens e o espaço, o local onde ocorrem, são poucos locais que podem ser utilizados e poucos personagens, pois é uma história curta, uma história breve, certo? Então, e o conto de suspense, que faz parte desse gênero, ele é mais voltado a entreter o público com histórias que causam medo, susto, certo? Então, tem todo um suspense, como o próprio nome já diz, em volta desse tipo de conto. Então, vamos ver essa curiosidade? Por que suamos frio quando sentimos medo? Vocês já tiveram essa experiência de ficar suando frio? Quando você se assusta com alguma situação, quando você está assistindo a algum filme, por exemplo, um filme de suspense, quando você está fazendo alguma leitura de um texto que lhe causa pânico. Então, o suor frio é apenas uma das muitas reações de nosso organismo diante de uma situação de estresse ou ameaça. Então, em consequência do medo, nosso corpo sofre uma revolução. De maneira resumida, o cérebro sinaliza para o coração que é hora de acelerar, bombeando mais sangue, ar e com muita adrenalina, substância que prepara o corpo para grandes esforços. Para os músculos, a fim de que eles funcionem melhor. Enquanto isso, por conta do excesso de sangue direcionado aos músculos, os órgãos do abdômen e a pele passam a receber menos sangue. E é essa a razão pela qual a gente sente a sensação de frio na barriga, a pele gelada pelo suor e começa a tremer. Então, é um texto retirado da revista Ciências Hoje da Criança, disponível em chc.org.br/Porque suamos frio quando sentimos medo. Acesse em 3 de novembro de 2017. Então, vocês já tiveram essa sensação de suar frio, o friozinho na barriga? Isso acontece quando estamos com medo. A tia já sentiu quando eu fazia alguma prova importante, às vezes quando eu venho apresentar essa aula para vocês, mas rapidamente passa, certo? Então, só relembrando, a próxima aula a gente vai fazer o nosso momento da leitura deleite. Então, todo mundo entendeu direitinho o conteúdo. Então, a partir desse momento, todo mundo agora vai beber uma água, ir ao banheiro, certo? Deixar já o seu material organizado na mesa, pois a tia vai rapidinho beber uma água também, mas eu já volto para a nossa segunda aula de hoje, ok? Então, quero ver quem foi que aprendeu tudo sobre o conto de suspense. E quero ver a participação de vocês, lembrando que agora vamos fazer na segunda aula o nosso momento da leitura de leite, a hora da atividade, que eu quero ver quem é que vai responder tudo certinho. E temos um desafio, que eu já sei que vocês adoram. Então, vão lá rapidinho e voltem rapidinho, que já já estamos de volta, ok? Então, espero vocês!